Oi, seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 12, e nós vamos ler o versículo 43 até o versículo 45, que nos diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Eu acho que é tão importante quando a gente começa a falar sobre casa, porque todas as vezes que o Senhor Jesus usa casa, ele está falando de nós mesmos, do nosso interior. No exemplo que o Senhor Jesus usou a casa, ele está falando da vida espiritual. E quando uma casa está desocupada, ela dá brecha para que o espírito imundo venha. Não adianta a casa estar só varrida. Não adianta só orar por orar. Não adianta só buscar por buscar. Não adianta fazer só por um hobby, por uma obrigação. Porque se a sua casa estiver desocupada, os espíritos imundos virão. A inveja vai vir. A arrogância vai vir. O olho gordo vai vir. A mentira, a prostituição, o adultério. Se a casa estiver desocupada, 7 espíritos piores vêm e ocupam o lugar dessa casa. Sabe por quê? Porque Satanás sabe quando uma casa está vazia. Satanás sabe quando o celeiro está vazio. O inimigo sabe quando a casa está só varrida, mas não está ocupada. Porque a casa, para ela estar habitável pelo Espírito Santo, ela precisa estar ocupada. Ocupada com temor. Ocupada com a retidão. Ocupada com a sinceridade. Ocupada com a renúncia. Porque aí quando o espírito imundo vem, ele fala: nessa casa eu não posso entrar. Porque ela já tem uma ocupação. Nessa casa eu não posso habitar. Porque já tem alguém que habita nela. Nessa casa eu não posso ficar. Porque aqui não tem lugar para mim. Então o Senhor Jesus está falando para a gente que é hora de nós, igreja, que somos casa do Espírito Santo e templo dele, é o momento de nós ocuparmos as nossas casas. Ocupar a sua casa diariamente. Porque quando falta pão na sua casa, você precisa sair para comprar. Quando falta água, você precisa sair para procurar. Quando falta alimento, você precisa sair para abastecer. Porque as pessoas que estão dentro da casa precisam de alimento. As pessoas que estão dentro da casa precisam de limpeza. As pessoas que estão dentro da casa precisam de uma casa cheia. Senão elas não conseguem ficar lá dentro. Quando a casa tá suja, ninguém consegue ficar dentro. E quando você consegue ficar dentro de uma casa suja, é porque os espíritos malignos estão ocupando a sua vida. Então, quando você já não se incomoda mais
é porque a sua casa não está sendo habitada pelo Espírito Santo. Quando você já não teme mais, é porque a sua casa não está sendo habitada pelo Espírito Santo. Quando você já não quer se arrepender, é porque a sua casa não está sendo habitada pelo Espírito Santo. Mas quando você quer se arrepender, quando você quer mudar, quando você quer limpar, quando você quer varrer, quando você quer deixar ela adornada e ocupada pelo Espírito Santo, aí a sua casa está preenchida. Aí o espírito maligno não tem lugar para ficar. Mas sabe por que muitas casas andam desocupadas? Porque as pessoas têm procurado ocupação em todos os lugares, menos na presença de Jesus. As pessoas têm procurado entendimento em todos os lugares, menos na Bíblia. As pessoas têm procurado consolo em todos os lugares, menos em Jesus, sendo que Ele diz que o seu fardo e o seu jugo são leve e suave. Mesmo quando Ele diz que se você nascer de novo, você vai começar a entender as coisas. Mesmo quando Ele diz que se você se arrepender, você vai achar o caminho da vida eterna. E aí, quando a casa está desocupada, ela dá espaço para as brechas malignas. Então hoje o Senhor falou comigo. E talvez a nossa atitude não deva ser como a de Nicodemos, o fariseu. Às vezes nós temos entendimento da lei, das doutrinas. Às vezes a gente sabe toda a Bíblia de cor. Decora todos os versículos, todas as pregações, todos os hinos. Mas a casa não está ocupada. Às vezes você está fazendo tudo, mas você também não está fazendo nada. Às vezes você acha que sabe de tudo, mas na verdade você não sabe de nada. Porque uma casa para estar ocupada, uma casa para estar preenchida, ela precisa estar preenchida com Jesus. Ela precisa estar preenchida com o Espírito Santo. Ela precisa estar varrida e adornada com o óleo ungido. Ela precisa estar limpa. Ela precisa estar habitável. O que preenche uma casa não é a lei, não é a doutrina, não é o conhecimento, não é a religiosidade, não é a aparência. O que preenche uma casa é a sinceridade. O que preenche uma casa é a verdade. O que preenche uma casa é não ser omisso. O que preenche uma casa é não ter medo. O que preenche uma casa é buscar e entregar, mesmo quando você não tem nada para entregar. O que preenche uma casa é você estar disposto a fazer tudo por Jesus sem você nunca ter visto Ele. O que preenche uma casa é você andar com Ele todos os dias e não pedir um sinal, porque uma geração fraca e uma geração má pede um sinal. Mas é você andar junto com Ele, porque Ele diz que aquele que anda com Ele, que aquele que faz a vontade dEle, este é seu filho, este é seu filho. Uma casa preenchida não é conhecer Jesus só de falar. É conhecer Jesus de andar com Ele, de fazer a vontade dEle. Mesmo que seja difícil. Difícil.
Porque essa geração é má. E as casas estão muito vazias. As mentes estão muito vazias. Os espíritos estão vazios. Então preencha a sua casa. Limpe a sua casa. Permita que o Espírito Santo deixe a sua casa adornada, varrida e ocupada. Feche as brechas. Não dê espaço para o inimigo. Tranque a porta. E só abra ela para Jesus. Convide Ele para cear na sua casa. Para se sentar à mesa com você. Para ficar com você. Jesus quer preencher a sua casa. Porque uma casa desocupada é um prato cheio para um ladrão. Uma casa aberta é uma oportunidade para um ladrão que quer entrar e roubar tudo que ainda tem dentro dela. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.